A quem interessa deter os pentecostais? Neste vídeo, um texto produzido pela equipe de reportagem do jornal Mensageiro da Paz, coordenada pelo pastor Jeremias do Couto e publicada em agosto de 1990. O texto fala sobre seita ou igreja, pregação eletrônica, o uso do dinheiro e a expoliação da fé, a questão do dízimo e das ofertas, transe ou poder do Espírito Santo, o poder que incomoda e o poder que atrai. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Nos últimos meses, um assunto novo vem frequentando todos os meios de comunicação de massa, causando polêmica em diversos segmentos da sociedade brasileira. Não se trata de uma simples ocorrência jornalística, coisa passageira e de só menos importância, nem tampouco de um fato isolado no qual não temos nenhum interesse particular. Trata-se, isto sim, de um tema muito importante para todos os evangélicos, pois o que está em jogo, acima de tudo, é a nossa imagem perante a comunidade nacional. Então, neste momento de acirrado debate, não podemos nos furtar ou nos omitir, deixando de expressar uma opinião concreta e firme a todas as dúvidas levantadas contra a fé do povo evangélico. O que nos move não é o interesse de acusar ou defender a quem quer que seja, mas sim o de colocar definitivamente os pingos nos is de forma imparcial e clara. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse fato é irredutível e irretocável, não se admitindo nenhuma contestação quanto a isso. Não adianta os detratores da fé evangélica tentarem nos ridicularizar perante a opinião pública, porque mais cedo ou mais tarde essa artimanha será desmascarada e a verdade triunfará. Seita ou igreja? Os meios de comunicação de massa costumam referir-se ao agrupamento de evangélicos, de modo geral, como seita. Mas o que significa essa palavra? Será que ela é aplicada corretamente pela imprensa secular ou tudo não passa de uma tentativa de menosprezar e rebaixar a uma condição inferior àqueles que não se sujeitam ao jugo do romanismo? Segundo o conceituado Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o termo seita significa doutrina ou sistema que diverge da opinião geral e é seguida por muitos. Conjunto daqueles que professam a mesma doutrina. Comunidade fechada de cunho radical. Teoria de um mestre seguida por numerosos prosélitos. Pois bem, vamos analisar estas definições para esclarecer de vez essa questão. 1. Nós, evangélicos pentecostais das Assembleias de Deus, obedecemos única e exclusivamente a sã doutrina bíblica. Nossa fé e nossa prática são baseadas integralmente nos ensinamentos de Cristo e não na opinião pública. Em vista disso, fazemos parte da Igreja do Deus vivo, o corpo místico de Cristo, os verdadeiros seguidores do Nazareno. 2. De acordo com o ensino neotestamentário, o conjunto dos que professam a doutrina cristã chama-se igreja e não seita. Todos que seguem integralmente esses ensinos, independente de denominação, constituem-se nossos irmãos em Cristo. 3. Não somos uma comunidade fechada. As portas das nossas igrejas estão permanentemente abertas para receber todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Não fazemos nenhum tipo de discriminação. Qualquer pessoa
pode tornar-se membro das Assembleias de Deus. O único radicalismo que aceitamos é na defesa intransigente dos princípios bíblicos. 4. Nós seguimos a Jesus, o nosso mestre, pois ele nos deu a salvação. Não seguimos a um homem qualquer, falível e limitado, mas ao Filho do Deus vivo. Discordamos também do uso da palavra prosélitos, quando referente aos verdadeiros seguidores de Jesus, pois ela é utilizada com uma conotação discriminatória. Por tudo que foi acima colocado, é fácil concluirmos que o termo seita é mal empregado e que o certo é a utilização da palavra igreja quando se referir ao agrupamento de crentes e discípulos de Jesus, mesmo porque o uso do vocábulo seita é carregado de intenções preconceituosas e arrogantes próprias daqueles que se consideram os donos da verdade. Vejam o que disse Maria Clara Luquete Bingemer. O que são, afinal, as seitas? As religiões afro-brasileiras? As igrejas pentecostais? As religiões orientais? Onde enquadrá-las? Como defini-las? Na verdade, não é possível incluir todas elas na mesma categoria. O termo seita, tal como vem sendo usado, acaba por abarcar uma enorme gama de igrejas e movimentos religiosos que, na realidade, apresentam grandes diferenças entre si. Parece que o termo em si já vem carregado de um juízo de valor que opõe seita à igreja ou mesmo à religião. JB 24/6/90. Pregação eletrônica. Nenhum outro ponto tem preocupado tanto alguns setores da sociedade brasileira quanto a utilização dos meios de comunicação de massa para divulgar a mensagem do Evangelho. Eles acham estranho que pastores e evangelistas utilizem diariamente as ondas de rádio ou televisão para ensinar ao povo brasileiro as verdades do cristianismo, como se isso fosse alguma coisa aviltante ou condenável. Não levam em consideração a importância que a mensagem de Jesus tem para toda a sociedade, na medida em que é poderosa para transformar o mais empedernido pecador em uma nova criatura, o mais cruel assassino em um homem de bem, o mais irrecuperável marginal em alguém pronto para assumir as suas responsabilidades enquanto cidadão, a prostituta mais depravada em uma mulher honesta e santa, o viciado em drogas pesadas em uma pessoa liberta. Tudo isso o Evangelho é capaz de fazer porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, a mensagem de Cristo precisa ser divulgada de todas as maneiras possíveis, a fim de que todos os brasileiros ouçam que Jesus Cristo é o Senhor e o único capaz de realizar profundas modificações no status quo vigente em nossa sociedade. É óbvio que não defendemos nenhum abuso, pois o nosso interesse é preservar este direito de livre acesso aos meios de comunicação de massa. Se A ou B comete algum deslize, não utilizando de forma sensata a oportunidade que tem, a culpa não pode recair de forma alguma sobre a massa dos evangélicos, como se todos fôssemos culpados de tal coisa. A generalização nunca foi método muito apropriado para descrever um fato público. No interesse da verdade, é preciso que se diga que a grande razão de se opor tanta resistência à pregação do Evangelho através da mídia eletrônica é o medo enraizado de perder espaço por parte daqueles que não temem a Deus e que querem desacreditar os evangélicos perante a sociedade. Eles sabem que quanto maior for a penetração do Evangelho
no seio da sociedade, menor será o espaço que terão para difundir suas mensagens deturpadas. A mídia eletrônica tem sido usada para transmitir as mais diversas mensagens, muitas das quais de caráter duvidoso e prejudicial à boa formação da família brasileira, e não existe nenhuma ressalva quanto a isso. No entanto, quando os evangélicos procuram utilizar-se desse canal de comunicação para transmitir uma mensagem de paz aos aflitos, logo alguém se levanta contra, como se isso fosse um crime hediondo. Interessante nisso tudo é observar a quantidade de outros programas religiosos veiculados diariamente pela mídia eletrônica, sem que nenhuma voz se levante para emitir uma palavra de crítica. Conclusão: qualquer religião pode realizar seu programa sem nenhum problema, mas os evangélicos precisam ser barrados de qualquer maneira. O uso do dinheiro e a expoliação da fé. Por outro lado, o cenário socioeconômico do Brasil e a terrível crise no mercado de trabalho são agentes que fazem do dinheiro o tema maior da imprensa. E o que se vê são os ferrões dos meios de comunicação, procurando também questionar a igreja por esse aspecto. Mas como uma organização religiosa, seja ela qual for, pode subsistir sem os recursos financeiros? Se há abusos, estes devem ser combatidos. Todavia, a doutrina do dízimo e a prática de ofertas são salutares, perfeitamente bíblicas e absolutamente lícitas, pois se encaradas no campo das relações humanas, colocam a Igreja na mesma situação de organizações seculares, das mais respeitáveis, que se oferecem privilégios aos seus associados, exige também deles sérios compromissos, entre eles o de contribuir financeiramente. Se há falsos pastores que por simonia se aproveitam preceito divino para se locupletar, estes são a exceção e não a regra, mas a imprensa secular prefere o caminho da generalização e, por essa ótica, passa para a sociedade a ideia de que os evangélicos são corruptos, quando não é verdadeiro fato. Os crentes autênticos discordam dos que expoliam a fé. Estejam entre os evangélicos ou em qualquer outra religião que os tem em abundância, não admitindo serem contados entre eles nessa miscelânea maliciosa arranjada pela imprensa, como se todas as igrejas usassem de falcatruas para abocanhar o dinheiro do povo sofrido. Quem garante que por trás desses ataques não está o temor da Igreja Católica, preocupada com a evasão de seus fiéis, pois justamente pelo mesmo córrego por onde saem seus adeptos, o clero romanista vê sair também os seus cruzeiros? Doutrinariamente, o dízimo é reconhecido pelo catolicismo e há igrejas que o cobram, mas não se faz obrigatório o seu cumprimento. A entrada de recursos fica por conta dos preços cobrados pelos serviços religiosos: batismo, crisma, missa do sétimo dia, casamento e outros. Se o número de católicos convertidos ao movimento evangélico cresce, os recursos financeiros do romanismo diminuem. Aí não fica difícil deduzir que por trás de tudo pode estar o receio dessa organização eclesiástica. Quando a imprensa secular começou a questionar sobre as propriedades das igrejas pentecostais e quais os métodos usados para adquiri-las, deveria, a título de imparcialidade, questionar também os bens da Igreja Católica, que também é proprietária de não poucas rádios. Com isto, não é nossa intenção bombardear o catolicismo do ponto de vista organizacional, nem entrar em polêmica com seus representantes, mas restabelecer a verdade dos fatos e mostrar que a abordagem ultimamente divulgada
nos meios de comunicação de massa foi unilateral. A questão do dízimo e das ofertas. O tão criticado dízimo é a 10ª parte da renda do indivíduo. Neste caso, os 10% dos descamisados são os mesmos 10% dos afortunados. Ele é também um ato de fé e voluntariedade, sem imposição no cumprimento do mandamento divino. O imperativo de Deus e o seu objetivo estão registrados no livro de Malaquias 3:10. É óbvio que toda obediência a Deus traz como consequência suas ricas bênçãos e na observância da prática de dizimar não é diferente. Se alguém, seja por que motivo for, aproveitar-se das promessas bíblicas para constranger o povo a dar dinheiro para seu proveito próprio, tal comportamento, contudo, não rouba a nobreza da lei celestial na qual cremos e seguimos. Além do mais, os 10% empregados pelos evangélicos na contribuição financeira e denunciados maldosamente pela imprensa representam bem menos do que o dinheiro gasto na prostituição, bebedeira e outros vícios quando eles não eram crentes. A maioria daqueles que antes não tinham recurso sequer para alimentar seus filhos, porque gastava todo o salário na taberna da esquina mais próxima, podem hoje viver com dignidade ao lado de suas famílias, vestidos decentemente e não mais como maltrapilhos, mesmo contribuindo com 10% para a igreja. Mas ninguém critica, por exemplo, os rios de dinheiro que correm para os jogos de azar, loteria esportiva, loto, Sena, loteria federal, loteria estadual, raspadinha, jogo do bicho, onde milhares de brasileiros, cuja maioria está exatamente entre os descamisados, gastam até os últimos centavos em busca da sorte grande que nunca chega, só para uns poucos, assim como um pingo d'água no oceano. O costume de dizimar. É bom que todos saibam que o dízimo, como costume, precede a lei mosaica e remonta à tradição de povos mais antigos. Ao longo do relato canônico, encontramos diversas citações alusivas ao costume do povo judeu em dizimar ao Deus Todo-Poderoso. Abraão, caldeu, que deu origem à linhagem de onde procede a nação de Israel, foi dizimista. Desde os tempos antigos, o ato de dizimar é voluntário e expressa gratidão. O exemplo disso é o caso de Jacó, que prometeu dar o dízimo de tudo que conquistasse. O dízimo não é uma invenção qualquer ou costume passageiro que pode ou deve ser alterado de tempos em tempos. Ele fez parte dos planos de Deus a fim de prover sua obra de recursos financeiros e seu ensino está implicado no Novo Testamento. Outra prática comum da igreja é a oferta voluntária, ou seja, doações feitas em dinheiro pelos membros de uma igreja com o objetivo de reunir fundos para sua própria subsistência enquanto organização. É um ato feito sem espalhafato, com seriedade e de modo consciencioso, totalmente desvinculado de garantias pessoais do pastor em prometer bênçãos, o que não significa que Deus não deseja abençoar a quem contribui com alegria. Por outro lado, não se trata de simonia, prática muito comum no obscurantismo romano da Idade Média, quando os cargos da hierarquia católica eram comprados por dinheiro, o que implica em admitir que quanto mais se oferece dinheiro, mais se recebe favores de Deus. Tal fato contraria totalmente o ensino bíblico, porque Deus não se vende. Se há quem afirme isso, este não representa o pensamento consensual dos evangélicos que repudiam tal ensinamento. Mas daí a vituperar a lei de Deus vai uma grande distância. Transe ou poder do Espírito Santo? Embora Deus convoque seus servos e os use para levar as boas novas aos que não creem,
É somente a obra direta do Espírito Santo que pode, na verdade, transferir alguém do poder de Satanás para o poder de Deus, fazendo do pecador um nascido de novo. Esta afirmativa encontra-se na página 27 do livro Por que Crescem os Pentecostais? De Peter Wagner, um missionário que desde a década de 60 tem procurado aprofundar-se no estudo sobre o crescimento da igreja em todo o mundo, principalmente as razões da progressão vertiginosa do movimento pentecostal. O crédito que lhe damos como documento deve-se ao fato de não enquadrar-se como pentecostal clássico, embora creia no poder miraculoso do Espírito Santo. Suas opiniões, portanto, são imparciais e despidas de qualquer apologia em favor desse movimento. Ele se limita a descrever o que presenciou através do seu contato com pentecostais da América Latina, onde trabalhou por 16 anos, de 1956 até 1971, e admite que no começo de seu estudo de espectador interessado e até antipentecostal, acabou tornando-se um apreciador do fenômeno e portador de maior compreensão acerca de suas manifestações. Para Peter Wagner, a manifestação clara do pentecostalismo, caracterizada pela cura de enfermos, expulsão de demônios, milagres, sinais e prodígios, além da capacidade de falar em outras línguas, é uma questão de fé. Ele explica que os cristãos, de modo geral, são capazes de agir em 4 níveis diferentes de fé. O primeiro seria o da fé salvadora, que introduz o ser humano natural no reino de Deus e faz dele um cristão genuíno. O ladrão convertido na cruz exemplifica a atuação dessa fé salvadora que só não pode desenvolver-se devido à morte de seu portador. Mas a afirmativa de Jesus, hoje estarás comigo no paraíso, deu-lhes garantias de que seus pecados estavam todos perdoados e de que conquistaram lugar nos céus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Romanos 10:9. O segundo nível seria o da fé santificadora, aquela apresentada como uma das características do fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22 e 23, cujo aparecimento se dá no decorrer das experiências que o convertido adquire. A passagem que talvez melhor exemplifique este processo de desenvolvimento da fé cristã seja de Romanos 6:22, onde o apóstolo Paulo diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O próprio Peter Wagner confessa que durante grande parte de sua vida como cristão, acreditava que a fé podia liberar o poder de Deus para salvar e santificar, mas não mais do que isso. Ensinaram-me que, embora os milagres de Jesus e dos apóstolos houvessem realmente ocorrido, terminaram com o fim da era apostólica e do cânon da Escritura, e que não deveríamos esperar que acontecessem hoje. Onde esses milagres parecem estar acontecendo, deveríamos atribuí-los à ignorância ou superstição, ou psicologia, ou fraude, ou mesmo imitações satânicas. Por muitos anos foi assim que vi o pentecostalismo. A fé, em seu terceiro estágio, poderia ser denominada de fé do pensamento da possibilidade, em que metas audaciosas são estabelecidas, como fez Noé ao construir a arca do dilúvio, Elias, quando diante dos 400 profetas de Baal, pediu a Deus fogo sobre o altar, ou Josué, quando orou a Deus para que parasse o movimento normal da terra.
é o tipo de fé que precisa ser exercitada e cujo texto áureo encontra-se em Hebreus 11:1. O quarto nível de fé, no entanto, é o que precisa ser melhor compreendido para que o movimento pentecostal possa ser melhor aquilatado sem deformidades. A fé, chamada por Wagner fé da quarta dimensão, é aquela que libera o poder de Deus para a realização de milagres, operação de sinais e prodígios sobrenaturais. É o tipo de fé exercitada pela mulher curada do fluxo de sangue, Lucas 8, 43 ao 48, ou pelos discípulos na expulsão de demônios. Partindo desse princípio, foi com muita propriedade que alguns jornalistas da revista Veja, número 19, de 16 de maio de 1990, intitularam a reportagem sobre o pentecostalismo no Brasil, página 46 a 52, como "A fé que move multidões avança no país". Verdadeiramente tem sido a fé de um grande contingente populacional brasileiro a chave para o intento fluir do Espírito Santo a que hoje assistimos. Há estimativas da existência de 20 milhões de evangélicos no país, atualmente sendo que 80% desses, segundo a mesma reportagem, são pentecostais. É interessante notar que muitos pregam a Jesus, mas não em sua plenitude. Discorrem sobre o Evangelho de uma forma toda acadêmica, enfatizando seus belos preceitos e apegando-se aos seus ensinamentos como se Cristo houvera sido um grande professor ou teólogo. E apenas isso. Esquecem-se que ele também foi prodigioso nos seus feitos. Vide as curas de cegos, coxos, leprosos, paralíticos, surdos, mudos, a libertação de endemoninhados, a ressurreição de mortos, sua caminhada sobre o mar da Galileia, seu domínio sobre a tempestade, a multiplicação de pães e peixes, a transformação da água em vinho. Seu ministério era constituído de pregação e poder. Ambos os aspectos manifestavam-se juntos porque faziam parte da totalidade da missão que tinham a cumprir. Com respeito aos que admitem tal ambivalência, mas negam a possível contemporaneidade daquelas realizações ou as restringem à pessoa de Cristo, é provável que tenham negligenciado as passagens bíblicas de Marcos 16, versículos 17 e 18. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E ainda João 14:12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Está claro através dessas passagens que Jesus concedeu autoridade para a realização de suas obras a todo aquele que cresce. E isso abrange tanto os que viviam na sua época quanto os que viriam depois. A expressão hão de acompanhar denota exatamente isso. Sendo assim, o comportamento dos pentecostais na América Latina e mais especificamente no Brasil, cujo movimento se iniciou por volta de 1909, demonstra que agem fundamentados numa promessa feita pelo próprio Jesus. Continuam servindo ao mesmo Deus e abraçando as mesmas bases doutrinárias. A novidade em sua postura é a de que descobriram a nova dimensão de vida cristã já claramente prometida. O que fizeram foi tão somente tomar posse dessa nova dimensão. O poder que incomoda. Não é preciso ser um estudioso da Bíblia.
Basta dar uma lida nos evangelhos para perceber o quanto foi Cristo atacado durante seus 3 anos de ministério. Sua palavra penetrava fundo a alma dos homens e mulheres de seu tempo, assim como hoje, mostrando-lhe o quanto estavam imersos em trevas e necessitados da luz da verdade. Porém, mesmo vindo com uma missão tão nobre, eram muitos os que não lhe davam ouvidos. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. João 8, do 43 ao 45. Jesus tinha consciência dos motivos pelos quais era rejeitado. Do mesmo modo, seus sinais também obtinham credibilidade junto a muitos, principalmente aos fariseus da época. Seus corações eram de tal forma endurecidos que chegaram ao ponto de afirmar que Jesus havia expulsado o demônio de um cego e mudo pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. A resposta do Senhor foi taxativa. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 26, 28, 30, 31. Na verdade, Jesus estava argumentando que, de fato, agia pelo Espírito de Deus, e a maneira como estava sendo atacado provava qual a procedência do Espírito que se manifestava nos seus perseguidores. Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. É natural esperar, portanto, que os mesmos ataques e perseguições de outrora acompanhem aos que optem por erguer a bandeira de Cristo. Ele mesmo previu que tal aconteceria, quando disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mateus 10 e 22. Ou, não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 14, 20. Mas porque, notadamente, os pentecostais são os mais visados, Peter Wagner conta que durante a época em que estava entre os não pentecostais que se opunham militantemente contra campanhas de cura divina e atuava como missionário em Cochabamba, na Bolívia, presenciou naquela cidade a realização de 2 cruzadas pentecostais que reuniram multidões. Eu devo ter sofrido uma mistura de incredulidade, inveja e talvez pura frustração ao ver esses enormes ajuntamentos como resultado de aparentemente tão pouco esforço por parte daqueles que organizaram a cruzada. Com todo o nosso conhecimento, as multidões que conseguíamos ajuntar nada mais eram em comparação. Nós, naturalmente, avisamos as pessoas em nossas igrejas para não irem às cruzadas pentecostais. Acusamos nossos rivais de estarem roubando nossas ovelhas e de ensinarem falsidades, apesar de ficarmos em apuros quando nos pediam para explicar qual era a sua heresia. Mas apesar dos nossos conselhos, praticamente todos os membros da igreja foram a alguma das reuniões. E como se isso não bastasse, alguns deles chegaram a ser curados, confessa Wagner em seu livro. Logo depois, ele escreveu um artigo para um periódico cristão de circulação nacional, onde desabafava sua frustração e durante algum tempo foi considerado inimigo público número 1 dos pentecostais. Só alguns anos depois,
através de um contato mais direto com esse segmento, é que pôde compreendê-los melhor. A experiência vivida por Peter Wagner talvez sirva para explicar o tipo de reação manifesta pelos contrários ao movimento pentecostal. O poder de Deus incomoda. Incomoda ver paralíticos voltarem a andar, doentes terminais receberem saúde novamente, homossexuais serem regenerados, homens e mulheres desgraçados e considerados casos perdidos transformar-se em novas criaturas. Incomoda ver multidões vivendo no plano sobrenatural. E nessas horas é mais fácil colocar tudo isso dentro do mesmo saco e qualificar de fanatismo e ignorância. Não que neguemos o fato de que existam realmente casos de fanatismo e ignorância por parte de alguns, atitudes extremas e certos abusos que mancham o movimento válido e bíblico do pentecostalismo. Mas daí a generalizar, como fazem os formadores de opinião pública, principalmente a imprensa, é querer ir longe demais. O poder que atrai. Sabe-se que o Brasil é um país católico por tradição, mas a vivência prática de seus habitantes desmente isso. Segundo estimativas de Peter Wagner, de aproximadamente 140 milhões de brasileiros, 90% já participaram de atividades espíritas. São pessoas atraídas pelo poder que o diabo dispõe para resolver os problemas humanos. Vide Edson Queiroz, que diz que recebeu o espírito do falecido médico Dr. Fritz e já operou dezenas de pacientes com cura comprovada. Como sabemos, não ser o espírito do Dr. Fritz que nele atua, porque à luz da palavra de Deus, os espíritos dos mortos não retornam mais à terra. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disto o juízo, Hebreus 9:27. Ainda através das palavras de Jó, quando conversava com Deus sobre seu intenso sofrimento. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome além, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei. Jó 10:21. A própria Bíblia está recheada de exemplos de encantadores, agoureiros, bruxos e feiticeiros considerados abominação diante de Deus. 1 Samuel 15:23, utilizados como instrumentos de Satanás e capazes de enganar os incautos. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. 1 de Tessalonicenses 2:9. O poder do inimigo, no entanto, embora atraia a tantos, exige um pagamento muito alto, partindo do princípio também bíblico de que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. João 10:10. Está claro que o mesmo se utiliza de estratégias enganosas com fachadas de benfeitorias a fim de levar a tantos quantos possa para longe de Cristo, uma vez que seu destino é o lago de fogo e enxofre, Mateus 25:41. O testemunho unânime de ex-envolvidos em práticas de feitiçaria é o de que estavam completamente cegos enquanto servidores de Satanás. Seu poder os dominava completamente, mas a partir do momento em que conheceram o poder do Evangelho, foi como se escamas houvessem caído de seus olhos. Por isso os pentecostais incomodam, porque agem no quarto nível da fé, com ousadia incrível e sabedoria de que estão em contato com o poder espiritual que combate e derrota destemidamente as atividades de Satanás. Porque a enorme porcentagem de brasileiros que procuram pais de santo para consultas nunca chamou a atenção de ninguém? E agora, porque tanto alarde em torno das multidões que lotam estádios para campanhas de cura divina e libertação, o poder atrativo de Deus através dos pentecostais, sem sombra de dúvida, tem no momento atual declarado guerra contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. É este viver no plano sobrenatural, no plano da quarta dimensão, o justo viverá
por fé, Romanos 1,17, que tem despertado a atenção de muitas instituições eclesiais adormecidas. Vejamos o que disse a doutora em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Maria Clara Luchetti Bingemer. Nossas igrejas, em seu aparato institucional, sua hierarquia solidamente estruturada, seu bem precioso código de ética, nas liturgias pouco ou nada participativas, parece que perderam a exaltação e a polarização das energias, propiciando o sentimento da união transfigurada da carne e do espírito. Talvez o crescimento das, entre aspas, seitas seja um alerta para nos dizer a nós, cristãos das igrejas históricas e tradicionais, católicos ou protestantes, que é preciso recuperar a sedução como elemento fundamental de nossa proposta religiosa e eclesial. Caderno de Ideia JB, 24 de junho de 1990. O poder de Deus atrai, e por atrair de forma tão pungente, ousada e definitiva, incomoda. Tanto é que tem sido denominado por alguns como transe, nível alto de adrenalina ou emocionalismo barato. A narração da descida do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecoste, descreve o aparecimento de línguas como de fogo que pousaram sobre cada um dos reunidos naquele lugar, passando eles a falar em outras línguas. Lê-se mais adiante que muitos outros presentes, vindos de diversas regiões, zombaram do ocorrido, alegando embriaguez. Através dessa passagem, tem-se uma ideia de como encontrava-se os batizados, já que foram comparados a bêbados. Tal como ocorre hoje em dia, cada convertido, ao receber o dom de falar em línguas, fica de tal forma envolvido pelo poder de Deus que às vezes fica nesse estado de emoção por um bom tempo. O Espírito Santo aqui, relacionado com fogo, só poderia mesmo produzir reação como esta nos que recebem. A presença de Deus é tão tremenda que só pode mesmo ser sentida e jamais explicada. João, em Apocalipse 1:17, quando teve a visão de Jesus glorificado, escreveu: "Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último." Também Ezequiel teve experiência parecida quando descreveu no capítulo 1, versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Em Êxodo 24:17 temos uma descrição da glória do Senhor. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. Ainda hoje, pentecostais sentem o impacto do poder de Deus, têm visões, são tomados em profecias e recebem revelações. Isso é nada mais do que o cumprimento do que disse o profeta Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. O Deus dos pentecostais é o grande eu sou, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jornal Mensageiro da Paz, agosto de 1990. Equipe de reportagem sob a coordenação de Jeremias do Couto e texto de Reginaldo de Souza, João Baptista, Giele Brito e Gláucia Borges dos Santos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.